Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! O Porto e Negócios de hoje vai debruçar sobre temas que estão em ebulição no setor e que afetam diretamente o custo logístico e a infraestrutura nacional. De um lado, o leilão do Tecon 10 no Porto de Santos continua no centro do debate. As últimas decisões, especialmente a discussão no Tribunal de Contas da União sobre a restrição de concorrentes no edital, trouxeram à tona uma verdadeira guerra de pareceres entre órgãos técnicos e o governo. O que está em jogo é o modelo de concorrência do maior terminal de contêineres do país, um investimento bilionário que pode definir a competitividade do nosso principal complexo portuário pelas próximas décadas. De outro lado, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que agitou o setor ao restabelecer a cobrança da taxa de segregação e entrega de contêineres, conhecida como SSE ou THC-2. A medida anula a determinação anterior do TCU e reforça a competência regulatória da ANTAQ, mas reacende uma disputa antiga sobre a transparência e a legalidade da tarifa nos portos brasileiros. Para entender os impactos dessas movimentações e o que elas significam, recebemos hoje o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e Marcelo Samarco, advogado especializado em Direito Marítimo. Marcelo, seja bem-vindo ao Porto e Negócios, um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Nathalie. Prazer estar de volta aqui ao programa e debater temas tão interessantes do nosso setor, né, na agenda do dia, como o SSE, Tecon 10 e muito outros mais, assuntos. Né? Aliás, a questão regulatória que envolve o setor, ela precisa ser cada vez mais célere, né, Técio? Quando a gente fala de competitividade e quando a gente vê essa questão, por exemplo, do Tecon 10 se arrastando, né, de um lado da corda o governo, do outro lado da corda técnicos do TCU, isso gera uma grande insegurança jurídica, não é mesmo? Seja bem-vindo. Obrigado, Nathalie. Agradeço o Samarco ter aceito o nosso convite. É importante dizer que a competitividade, que é uma coisa que a gente traz muito aqui no tema do programa, não depende só dos entes dentro do porto, né, de um bom terminal operando com qualificação técnica, com bons equipamentos, um bom time, enfim, tecnologia, digitalização. Se o sistema regulatório não acompanha também e dá resposta rápida rápida e definitiva, né, que é o caso da SSE, que é um assunto que se arrasta há décadas, né, e aí finalmente agora uma decisão no sistema judiciário que inclusive vai de frente com uma decisão do TCU, né, dizendo quem regula isso dentro dos órgãos competentes é de fato a agência reguladora. Isso é um ponto importante porque a gente ao longo do tempo permitiu que o TCU entrasse em discussões de mérito que não são de uma corte de contas, né? Uma corte de contas ela vai observar se aquilo que está sendo contratado, se o dinheiro está sendo bem aplicado e não Por isso chama Corte de Contas. Exato. Né? Tribunal de Contas. E aí entra-se agora numa discussão cada vez mais técnica, que é de competência da agência reguladora, que é de competência de quem faz a política pública, ou seja, do Ministério, discutir esses pontos. Aqui tem a ver não só a questão do SSE, né, o Tecon também é 10, e obviamente todas as matérias. Essa lentidão em
tomar a boa decisão e discutir as decisões de uma instituição querendo se sobrepor a outra, traz essa insegurança jurídica, e é o que a gente está vivendo hoje no ambiente portuário, né? O SSE parece que era um negócio já era liquidado pelo TCU, e agora volta à tona. A gente vai entrar no detalhe, né, para as pessoas entenderem o que é a cobrança e o porquê da cobrança, né, e por que quem não quer pagar, né? Essa concorrência interna entre terminal e área retroportuária, disputando a armazenagem do container, né? Mas vai ser um assunto bom para a gente discutir. A gente ainda vai falar do SSE, uma boa parte do programa, mas ainda falando com relação ao TECON 10, que riscos práticos esse atraso, um possível atraso no leilão, porque a gente já teve pareceres de todos os órgãos, né? Uns indicando pela restrição, outros pela ampla participação. Quais são os riscos reais desse atraso no leilão quando a gente imagina a imagem do maior porto do Hemisfério Sul frente a players globais de containers? Bom, a gente já está atrasado, né? Porque, na verdade, esse leilão ele era para ter acontecido mais ou menos, ou pelo menos uns 5 anos atrás, né? Quando eu estava na presidência do Porto... Já se discutia, né? Inclusive, quando eu estava na presidência do Porto, a minha sugestão técnica, pessoal técnica, era pelo adensamento da BTP no Saboó. Exato. Sempre foi abertamente, e todo mundo sabe disso, né? E eu resgato aqui para o nosso espectador, vai lá no mapa, digita Antuérpia, Porto de Antuérpia, vai no terminal da PSA, você vai ver 2,4 quilômetros de cais contínuo para um único terminal, né? Isso significa competitividade, né? Então, no final, se trata disso a discussão. Então, bem colocado pelo Samarco, que é um negócio que já era para ter sido acontecido lá atrás, né? De fato, já era para ter acontecido. A gente tinha aquela discussão se o porto seria desestatizado ou não. E aí esse ativo entraria nesse contexto da desestatização para que o concessionário que viesse assumir o porto, então ele endereçasse a um outro privado para estabelecer ali o terminal de containers, o novo terminal de containers. Isso não aconteceu, essa agenda foi retomada. Agora, na política que foi estabelecida, né, na gestão portuária, que é de não desestatizar. Então, voltamos, né, ao modelo que tínhamos anteriormente. Mas com isso nós perdemos um pouco de tração na discussão desse ativo. Foi feita uma nova modelagem. A realidade também operacional mudou um pouco nesse período. Deixamos algumas questões que também atrapalharam lá a evolução desse tema lá atrás, que era a verticalização, por exemplo, para trás, né? Isso está aparentemente superado, mas outras vieram. Então, uma delas é a discussão que a gente tem hoje, se os atuais incumbentes, ou não de mercado, que são os players que já têm posição em algum ativo do porto no segmento de containers, né, se eles podem participar do leilão. Essa é a discussão que está colocada hoje. A ANTAQ endereçou esse tema estabelecendo ali, ou pelo menos encaminhando, né, para um leilão em 2 etapas. Uma primeira etapa com restrição, onde esses incumbentes não teriam, né, a possibilidade de participar. E caso o leilão seja deserto, aí sim, numa segunda etapa, eles poderiam participar. O que já causa um pouco de estranheza, né? Porque se eles estão aptos a participar numa segunda etapa, por que não na primeira? Na primeira. E a primeira, se por acaso realmente for endereçado dessa maneira, obviamente não vai ser deserta a primeira etapa, porque sabemos aí já declaradamente, alguns players já se posicionaram. Então, que tem interesse. Temos mais do que um, né? Então, inevitavelmente, ele seria arrematado na primeira etapa. Mas, independente dos direitos desses incumbentes participarem ou não desse leilão, o que está por trás dessa restrição e o quanto que ela pode afetar o próprio setor. Sim. Né? E o custo o custo Brasil no final, né? Porque quando se fala de um leilão de ampla participação, sem restrições, o ganho, na verdade, não só aqueles que têm o direito, que podem estar eventualmente sendo alijados, né, de participar do certame, mas o ganho é o ganho que o próprio usuário vai usufruir no dia a dia da operação, quando você tem, primeiro, uma ampla concorrência que resulta ali num valor de outorga o mais alto possível. Sim. E na medida que o vencedor ele tem que colocar mais dinheiro para ganhar a concorrência, quando ele entrar no contrato e assumir o contrato,
ele vai ter que operar no máximo da sua eficiência, no menor prazo possível, para poder recuperar todo aquele investimento inicial. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é a carga. Claro. É o setor econômico, né, como um todo, toda a cadeia acaba se beneficiando disso. Nós teremos, então, um ganho de eficiência, menor custo, ganho de escala. Então, todos acabam sendo beneficiados, e não só aqueles incumbentes que teriam o direito de participar, que eventualmente até podem participar e não ganhar. Né? Não quer dizer que a participação... Está garantindo a vitória de A ou B, né? De A, B ou C. Né? Então, essa é a discussão desse momento. Mas aí, voltando ao que você perguntou, já estamos atrasados. Se o leilão acontecer agora, considerando o prazo, né, desde do leilão, assinatura de contrato, as obras que precisam ser realizadas para colocar aquele empreendimento de pé, em todas as suas etapas, né, a gente está falando de um terminal que vai atingir aí o limite da sua capacidade operacional em 2033, mais ou menos. Então, até lá, como é que a gente fica, né? E até dentro lá, desse cenário que a gente já está vivendo. A gente já está experimentando hoje um problema de espaço, né? Seja a falta de berços suficientes para atender navios de contêiner, seja espaço nos terminais para armazenagem de contêiner, movimentação de contêiner. Então, isso já está acontecendo hoje, em 2025. A gente teve em Itapoá há o quê? 2 meses? 2 meses, e a gente percebe que a carga está mudando de lugar. O algodão que era operado aqui em Santos, pela infraestrutura e pelas rotas, passou para Paranaguá, está operando em Paranaguá e está operando em Itapoá agora. Isso é um exemplo claro da falta de capacidade, desse atraso, né, no investimento no segmento de contêineres em Santos. E há especialistas, inclusive, que apontam que quando começar a operar já vai estar saturado, né? Sim, a perspectiva é essa. Então, quando atingir o pico ali de capacidade, né, que vai ser mais ou menos em 2033, já estaremos aí numa situação de saturamento. E até chegar lá, vamos ainda passar por grandes dificuldades. E independente disso, dessa reorganização, né, que a falta de espaço no Porto de Santos acaba provocando, então você vê carga, né, buscando espaços em outros portos, como Itapoá, Navegantes e até no Nordeste, né? São Sebastião acabou recebendo carga de café, né, contêineres dedicados ao segmento de café. Um outro segmento que está muito afetado, né? Uma outra questão que aí é inerente ao Porto de Santos, o Porto de Santos ele tem a vocação natural de operar como um hub, né, brasileiro. E já opera, né, em certa medida dessa maneira, mas para que isso de fato se consolide, mais do que nunca a gente precisa de uma maior oferta de espaço no segmento de contêineres para que de fato a gente tenha ali uma operação eficiente, né, como um hub realmente não só do Brasil, mas todo o Cone Sul. Então, isso não se substitui. Né? Por mais que a gente busque outras opções, a gente não consegue deslocar facilmente esse eixo. Né? Até porque o Porto de Santos está localizado estrategicamente. Né? Ele é tão importante, se tornou do tamanho que é, justamente pela sua localização estratégica, sua posição estratégica. Né? Sim, capilaridade, conectividade. Você tem uma Interlândia com 25% do PIB brasileiro está aqui na cara do porto. Né? Isso não dá para tapar o sol com a peneira. Né? Quando a gente faz, por exemplo, uma análise de mercado de container num cluster de competição direta entre Santos e Paranaguá, para mim, Paranaguá é um quinto terminal, né? Sim. Se a gente for pensar nos 4 compostos aqui em Santos, Paranaguá é um quinto terminal hoje competindo com Santos diretamente. Sim. A distância de Ourinhos, de Presidente Prudente para Paranaguá e para Santos é a mesma. Né? E isso até remete a uma discussão com relação à leitura que se faz da própria concorrência. Com relação à concorrência, Sim. Concentração de mercado. A análise que foi feita pelos técnicos da ANTAC, né, que deu lugar a esse endereçamento que a ANTAC trouxe, ela considerou a concorrência intraporto, ou seja, os terminais de contêiner dentro do Porto de Santos. Sim. E deixou de fora terminais que concorrem diretamente, como Paranaguá, por exemplo, que é considerado já um quinto operador ali. Não permite dentro, mas não considera... O TCP em Paranaguá poderia entrar na concorrência de Santos. E ele já concorre diretamente com Santos. Sim. E quando você traz esses concorrentes diretos que estão fora de Santos e considera a movimentação desses players também,
os percentuais de concentração acabam se diluindo e a gente Sim. tem uma outra leitura, né, de concentração e... Que eu fiz uma análise, quando a CMA fez a proposta em cima da Santos Brasil, né, e na sequência a MSC fez a proposta de aquisição da Wilson Sons, eu fiz uma análise não da demanda operacional, mas da capacidade, o capacity share entre os grandes players do Brasil. E assim, quando você vê essa concentração de mercado, ela reflete o mesmo comportamento global. Isso é um ponto importante. O que acontece em Santos, ele é reflexo do comportamento da competição na Europa, nas Américas, enfim, nos mercados globais. Então, não é diferente, né? Teve alguém que fez uma análise que depois que a CMA começou a operar Santos Brasil, diminuiu as escalas asiáticas, né? A Cosco diminuiu a participação dela em toques, em calls aqui no Porto de Santos. Veja, a Cosco ela tem um code share com a CMA, né? Evergreen e Eden, estão na mesma aliança, né? Você não pode fazer uma análise rasa de 6 meses de operação dizendo que por causa da aquisição você teve uma redução de linhas asiáticas no Porto de Santos, inclusive porque a DP World pode muito bem continuar operando os contratos com a Cosco, só que o contrato era com a aliança, né? E essa aliança foi para Santos Brasil. Na verdade, a análise é contratual, ela não pode ser pontual dentro desse cenário micro. Não, é um comportamento que em 6 meses você não pode tomar uma decisão de que causa e efeito, né? Então, essas questões concorrenciais no final do dia deveriam ser traduzidas em nível de serviço. Sim. Que é uma temática que eu tenho trazido muito para as discussões nos fóruns, na abordagem técnica. E hoje, se a gente for pensar no nível de serviço que está sendo oferecido no Porto de Santos, está deixando muito a desejar. Claro, não precisa ir muito longe, é só chamar a carga para falar. Exato. Né? Exato. O café, que classicamente opera o Porto de Santos, Sim. não é a associação comercial, classicamente a maior quantidade de associados na Associação Comercial de Santos são exportadores de café. Sem dúvida. Né? A Bolsa do Café está aqui em Santos. Exatamente. Né? E a gente teve operações na última safra de breakbook, de café em bags, big bags de 1 tonelada, empilhados no porão de um navio, sendo operados em São Sebastião, em Açu, na Portocel, lá no Espírito Santo. Porque aqui não conseguia descarregar. Não tinha gate, não tinha espaço dentro do porto para operar por container, que é a forma correta de se exportar café, né? Em saca, dentro do container, para cuidar bem dessa carga. Sim. E o europeu, o americano, tomar um bom café, não um café que passou por um processo de acondicionamento no porão do navio, que não é o adequado, né? Então, tem nome e sobrenome o problema, né? A carga está sofrendo hoje no Porto de Santos. Quem está ganhando isso são os portos concorrentes. Sim. Né? E, obviamente, a intervenção aqui é celeridade nos investimentos. E aí essa decisão precisa sair rapidamente do TCU. Era a minha próxima pergunta. Existe uma previsão para que essa decisão efetivamente saia? Porque a gente está falando de um ano que vem, que é eleitoral. Se esse leilão não acontecer até o final do ano, estourando nos primeiros 2 meses do ano que vem... Acabou a discussão. Eu acho que ele dificilmente acontece... Bom, eu espero que sim, porque a gente não pode viver o cronograma eleitoral em cima da gestão portuária. Sim, concordo. Né? O comércio exterior brasileiro não pode ficar na mão da eleição. Sim, concordo. Né? Então, entre safras, quebras de safras e a demanda crescendo a 2 dígitos, né? Como me corrigindo aqui, 2 vezes o PIB, né? Hoje a exportação do agronegócio ela cresce 2 vezes o PIB, mas por baixo, né? Se não 3, né? Alguns setores a 3. Então, o que puxa hoje o PIB a números positivos, de fato, é o agronegócio. É o agronegócio. E esse agronegócio, hoje, ele usa, sim, container, né? Todo mundo acha que o agronegócio é só o caminhão de soja e o embarque de soja e milho. Não. O algodão, o café... A celulose. A proteína animal. Proteína animal. Né? Então, assim, você tem muita carga embarcada em container. Então, a gente depende, sim, de uma concorrência que ela é em escala global. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Até já.
Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e Marcelo Samarco, advogado especializado em Direito Marítimo. Falamos da recente decisão do STF, que restabeleceu a cobrança da taxa de segregação e entrega de contêineres, conhecida como SSE, e também do TECON 10, que eu puxo para começar esse bloco para que a gente possa ir para a próxima discussão, que é a taxa do SSE. Técio, você como um consultor, um especialista portuário, se a gente faz uma análise global desses players, se a gente pega o balanço desses players, a gente percebe um equilíbrio nesses balanços ou, de repente, o cenário brasileiro ele distorce e daria, então, margem para a gente imaginar que restringir seria uma forma de evitar a concentração? Quando a gente pega a participação dos 3 principais players, né, globalmente no mercado de containers, nós estamos falando de MSC, Maersk e CMA nessa sequência, né? Eu até me lembro de uma conversa que eu tive na Intermodal de 2 anos atrás. A CMA, bem antes do movimento com a Assuntos Brasil, a CMA deixou claro que ela queria ser a 2ª posição no mercado mundial de containers, né? Para isso acontecer, obviamente você tem 2 cenários. Ou você constrói terminais do zero, ou você faz aquisições, né? Que foi o movimento que ela começou a fazer. Exato, né? A MSC fez a mesma... A resposta da MSC com a Wilson Sons foi imediata, né? Quando a gente olha o balanço das empresas, né? O balanço patrimonial e o resultado, os DREs, na época de pandemia, e a gente lembra que os fretes na pandemia foram exorbitantes, e isso foi explicado o porquê, né? Você teve o ciclo do container, que um container médio fazia um ciclo de 6 viagens por ano, né? Durante um ano, né? Em qualquer ciclo, em qualquer caminho que ele siga. Você teve você teve paralisações de fato de trabalhadores em alguns portos que não queriam correr o risco da contaminação. Portos shutdown na Europa, na China teve portos literalmente fechados. Sim. Aqui no Brasil a gente demos uma lição de operação, né? Exatamente. O porto não parou e bateu recordes de operação em todas as cargas, né? Isto posto, você teve um momento anormal naquele momento e aí, obviamente, os fretes foram nas alturas e, obviamente, você fala assim, mas quem aumentou mais o frete, né? Não, o comportamento dos balanços das empresas foram muito semelhantes, né? Pós-pandemia, redução no preço dos fretes. Igualmente. Mas alguém pode falar assim, então isso é cartel. Não, se fosse cartel, eu manteria os resultados acima... Eu poderia manter resultados muito semelhantes à pandemia. Claro. Esse movimento do pós-pandemia, dos resultados decaírem, significa que é uma disputa cabeça a cabeça, né? Não é à toa que a aliança entre Maersk e MSC findou agora, em 1º de janeiro desse ano. E houve uma reorganização dos players globalmente em novas alianças. E não só em alianças, mas também em contratos de code share, né? De partilhamento de escalas e frotas. O que quer dizer com tudo isso? Que a competição... é global. Ela está no shipping, ela está na cadeia, ela não está restrita só no terminal, né? E está aí a carga para reclamar, né? Então, acho que o ponto que a gente poderia trazer para a mesa existem teses de restrição, teses de liberação. Vamos trazer luz à discussão e fazer um estudo mais assertivo. Rápido, né? Rápido. Assertivo e rápido. Para discutir isso de uma vez por todas. Já devia ter sido feito isso. Aliás, essa discussão já deveria ter sido sanada há algum tempo. A gente teve no Congresso, como discussão, a questão do TECON 10, né? E há aqueles que vão para a linha da ampla concorrência desde que haja o desinvestimento, né? E uma das coisas que foi colocada, inclusive no Congresso, foi, no caso de um incumbente participar do leilão e esse incumbente não ter a maioria das ações, ele também precisaria desinvestir?
eu entendo que sim, até porque vamos dar nome aos bois, né? Você tem um terminal, a BTP, cujos sócios são os 2 maiores players de contêineres mundialmente. Então, se a gente for pensar em capacity share, metade do BTP seria da MSC, metade da TIL. Né? Desculpa, metade da TIL, metade da PM Terminals, MSC Maersk, né? Meio a meio. Meio a meio. Poxa, nós estamos falando de um terminal aí que está agora fazendo investimento para fazer uma ampliação aparente de capacidade, né? Quando eu digo ampliação aparente eu vou aumentar a capacidade do terminal com eficiência em equipamentos e operacional, né? Ou seja, Até porque isso estava dentro do contrato dele de prorrogação. Sim, né? sim. Mas hoje a operação ela é acima de 1 milhão de TEUs, o terminal da BTP. Santos Brasil olhando aí 2,6 milhões de TEUs. Quando você fala então que isoladamente a MSC ou a Maersk tem aí, não chega a 1 milhão de TEUs de capacidade, não poder disputar o TECON 10 é brincar com a matemática. Sim. Né? Então, até porque é natural, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira, que os 2 acionistas ali, obviamente, já estabeleceram um acordo de que se eu ganhar, eu saio daqui. Sim. E vice-versa. Sim. Né? E é uma forma, obviamente, de manter equilíbrios de volumes dos armadores. E justificar a não concentração de mercado, né? Exato. Porque eu, se fosse acionista da BTP e fosse disputar o TECON 10, no contrato eu digo, eu obrigatoriamente vendo as minhas cotas, mas para eu colocar eu obrigatoriamente vendo as minhas cotas, você obrigatoriamente também vende as suas se você ganha. Exatamente. Isso é óbvio, do ponto de vista de governança, né, e de gestão do negócio. Né? Não precisaria nem consignar isso no edital, mas óbvio, se consignar em edital. A questão se está se discutindo que os 3 principais players, e óbvio que nesse leilão não faz sentido a CMA participar. Sim. Né? Até porque ela é o maior player hoje em Santos. Sim. Né? E depois a gente pode discutir um pouco, porque a modelagem que foi feita para o TECON 10, para mim, não se opera 3,5 milhões essa é uma outra questão, né? Isso aí é uma coisa que está se passando. A pessoa está olhando tanto a questão da... Capacidade? Da concorrência. E estão fechando os olhos para uma modelagem que, me perdoem, né? Não para de pé. Não faz sentido, né? Você colocar 5 dias de dual time, sendo que no ano passado a média foi acima de 7, né? No Porto de Santos. Vários fatores não foram considerados na modelagem. Isso pode atrasar ainda mais a decisão? Não, eu acho que a questão técnica... Ou isso vai passar e aí vai ser um problema a ser gerenciado pós-decisão final? Não, né, ele não vai interferir no leilão agora, nessa análise de restrição ou não restrição, ou eventualmente a regra do desinvestimento para permitir a participação irrestrita. Isso não vai refletir agora, mas, e aí, né, os técnicos, né, que olham para esse cenário operacional já apontam que não se chega a 3,5, 3,6 milhões de TEUs, justamente considerando aí essa movimentação, esse tempo aí estimado aí que é acima de 7. Que já não é o ideal, que né? você não consegue, então, ter um giro suficiente para atingir aquela movimentação de 3,5. E fora outros fatores, não se considera o fator de segurança, peak factor. Quando você faz a modelagem de um terminal, de qualquer sistema logístico, tem fatores de quebra da capacidade que precisam ser considerados. Né? Então, quem modelou o TECON colocou o mundo dos Smurfs ali operando o terminal. Não, porque vou usar toda a capacidade de alto, de pilha. Há, inclusive, uma recomendação de que não se use a capacidade full, né? Haja uma segurança, né? Uma capacidade de segurança ali. Exato, né? Até para garantir, né? E é importante dar a qualidade do serviço, a qualidade né? do serviço, exatamente. É importante também dar a César o que é de César, né? Assim, a modelagem de berço, ela está adequada. Sim. Com os padrões as normas, os padrões internacionais de modelagem. Agora, a modelagem de pátio, ela está extremamente super otimizada, né? E é engraçado porque a função da armazenagem estática de um porto,
é justamente ser a capacidade buffer, a capacidade de absorção de fatores pico no berço, no cais, né? Eu chego com um navio de 366 metros e derrubo totalmente carregado. 3 mil containers, 4 mil, 5 mil containers numa operação. Eu preciso ter capacidade de recepção disso na área. Assim como ter a capacidade de entender os picos de chegada de container, não só da Interlândia, né? da parte terrestre, inclusive entender que esse container pode sair de forma mais devagar, né? A taxa de expedição ser menor do que a velocidade de recepção no berço. Então, a capacidade estática, ela é essa massa de amortecimento entre a água e a expedição terrestre, seja na exportação ou na importação. É para isso que serve essa armazenagem. A gente fala do giro. Sim. Né? Então, tem terminais que giram bastante, ou seja, são eficientes nessas pontas. Tem terminais que giram menos, são ineficientes nessas pontas. Existe assimetria entre capacidade do berço e capacidade do gate, né? E aí, obviamente, quando eu falo do mundo dos Smurfs, ele colocou uma armazenagem ali bem otimista. E, obviamente, aí tem todas as consequências que o Samar colocou, né? Vamos falar de SSE, senão a gente não vai ter tempo para tratar desse tema, que também é polêmico, né? Como vocês... E quente, bem, né? E como vocês bem colocaram no comecinho do programa, é um debate que já se esperava ter sido superado e não, né? Voltou à tona. Marcelo, primeiro para quem está em casa e não sabe, o que é o SSE, o quanto isso impacta de custo e o quanto essa nova decisão mexe novamente na questão da segurança jurídica. Bom, vamos lá. Primeiro, para entender o que é, né, o serviço. SSE, a sigla, significa Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres. Ele se dá na operação de importação. Então, quando o operador portuário terminal ele recebe um navio no seu berço, e esse navio, então, ele inicia a operação de descarga, né, de unidades ali destinadas à importação, daquele universo de contêineres descarregados, parte deles vão ficar armazenados no próprio terminal, ou seja, o próprio operador portuário que realizou a operação de descarga vai encaminhar e vai movimentar esses contêineres para uma quadra específica de armazenagem de contêiner de importação, e parte deles, por opção do importador ou daquele que representa o importador, e aí para fins aduaneiros, né, no controle, né, de trânsito aduaneiro, pode fazer a requisição de redestinação daquela unidade para um outro recinto alfandegado. Okay. Que pode ser tanto um outro operador portuário, um terminal molhado, como um terminal retroportuário. Quando é feita essa opção, isso demanda um serviço específico, sim, que é justamente o serviço de segregação, ou seja, segregar aquela unidade da chamada pilha comum de contêineres que vão ficar depositados naquele terminal que realizou a operação de descarga, para uma quadra de segregação, e nessa quadra de segregação realizar uma segunda etapa, né, de separação dessas unidades, de acordo com as requisições que são feitas por terminais, por outros recintos alfandegados. E isso um serviço tudo, diferenciado. E isso tudo com uma entrega prioritária dentro de 48 horas. Tá? Então, isso implica em movimentação específica, né, com maquinários, emprego de pessoal, utilização de sistemas, uma série de serviços, uma gama de serviços para que esse container possa ser... E uma área específica só para isso. Área específica de segregação, sim, dentro desse terminal portuário. Essa discussão, ela se arrasta há cerca de 25 anos. Né? Tivemos aí um período que se encaminhava para uma consolidação na esfera judicial, de entendimento quanto a considerar, né, a legitimidade dessa cobrança, mas foram iniciadas outras disputas na esfera concorrencial, junto ao CAD, e na própria ANTAC tínhamos também um posicionamento já consolidado. Sim. A ANTAC sempre reconheceu esse serviço, sim, regulamentava esse serviço, regulamenta, né, através de normativos próprios, enquanto agência reguladora especializada. No CAD,
havia uma divergência, o CAD entendia inicialmente que havia ali um ilícito concorrencial, porque ao cobrar por esse serviço, poderia haver ali um desequilíbrio, né, entre o terminal molhado, que é o que presta esse serviço, e aquele recinto alfandegado que está pedindo a redestinação. Na maioria dos casos são os terminais retroalfandegados. Mas o CAD entendia isso como um ilícito per se. Não era feita, na ocasião, uma análise caso a caso para se entender se, de fato, aquele preço cobrado poderia desencadear um abuso de poder econômico e um desequilíbrio concorrencial. Isso também evoluiu dentro do CAD. Hoje o CAD já tem um entendimento. Avançou no sentido de adotar a regra da razão, que é um mecanismo de análise concorrencial, onde se estabelece se há ou não o desequilíbrio, o abuso de poder econômico, de acordo com a análise do caso concreto. Ou seja, hoje o próprio CAD já está caminhando no sentido de não entender o SSE como um ilícito concorrencial per se. Isso já é uma grande evolução. Ao longo dos anos também, houve em 2021 um grande esforço entre CAD e ANTAQ para dirimir essa divergência entre os dois órgãos. Até foi construído um memorando de entendimento. Sim, exato. Teve justamente nesse sentido. Santos, exatamente. Se discutiu o assunto. Reconhecendo que o SSE não é um ilícito per se e que nos casos excepcionais onde houver uma denúncia ou qualquer indício de eventual abusividade, há uma análise. Haveria uma análise, a própria ANTAQ faria uma análise prévia e, de acordo com o desdobramento, encaminharia para o CAD para a deliberação naquele caso específico, né? Esse memorando acabou não sendo respeitado e, mais recentemente, em 2022, o TCU, provocado para se pronunciar sobre o tema, acabou decidindo por anular a resolução normativa da ANTAQ, que regulamentava o tema. E, além disso, também entrou no mérito do assunto e considerou ilícita a cobrança de SSE, proibindo essa cobrança em todo o país. E aí nasceu uma grande discussão. Até que ponto o TCU tem competência? Enquanto o órgão, né, o Tribunal de Contas, que tem ali na sua competência exercer a função de controle, né, de segunda ordem, né, ele tem essa atribuição, esse poder de deliberar quanto ao mérito de um tema específico que está ali na esfera de atuação da agência reguladora. Sim. Uma coisa é o TCU se pronunciar e dizer que a norma construída pela ANTAQ contém algum vício, né, na base da sua construção, ou porque não foi feita uma análise devida de impacto regulatório, ou enfim, outra ou coisa que não foi observada, né, a realização de uma audiência pública. Outra coisa é ele, além de declarar a norma nula, ele dizer delibera se o serviço é legal ou não, se é um ilícito ou se não é um ilícito. Isso já extrapola os limites da sua competência. Esse é o entendimento que se tinha, mas isso não tinha ainda sido decidido. E enquanto não se tinha uma decisão a esse respeito, essa posição do TCU, logicamente, acabou exercendo, pela força do TCU, grande influência no judiciário. Claro, e aí passamos a ter decisões no STJ, as primeiras decisões que chegaram no STJ, né, que foram proferidas no STJ sobre o tema, muito influenciados pelo TCU, acabaram indo no sentido de considerar o SSE uma prática ilegal. A cobrança desse serviço. E agora, finalmente, na análise de um mandado de segurança que foi impetrado na Associação de Contêineres, pela Abratec, o STF, que é o órgão competente para deliberar sobre decisões, né, que tenham sido proferidas pelo TCU, provocado nesse mandado de segurança, um mandado de segurança que está na relatoria do ministro Dias Toffoli, foi proferida uma decisão considerando nulo o julgamento do TCU e justamente porque ele extrapolou os limites da sua competência e interferiu numa análise de mérito que é prerrogativa da agência reguladora. Para o telespectador mais leigo entender, é como se ele estivesse legislando sobre algo que é inconstitucional, ou seja, não é do poder dele, ele não poderia estar legislando, ele legislou
pela força que tem o órgão, acabou sendo reconhecida como regra, né? E agora foi para a instância maior, que é o STF. A pergunta, vocês acreditam que essa discussão acabou definitivamente ou que isso ainda pode escalar? Olha, Nathalie, é um grande passo para que a gente tenha aí um encaminhamento para endereçar em definitivo essa discussão que se arrasta mais de 2 décadas. E, além disso, essa decisão do TCU ela extrapola os limites da própria discussão do SSE, porque o que levou o STF a decidir dessa maneira foi a adoção de um princípio chamado princípio da deferência, que é justamente o respeito de um órgão da administração em relação a decisões de mérito de um outro ente federativo, um outro órgão, uma outra autarquia. E justamente esse foi o fundamento, né, que balizou a decisão lá do ministro Dias Toffoli. Entendeu que, de acordo com o princípio da deferência, não poderia o TCU ter invadido, né, a análise de mérito da ANTAC. Ele pode dizer que a resolução da ANTAC não está correta. Mas ele não pode legislar sobre. Ele não pode legislar sobre e nem se pronunciar e se antecipar a um pronunciamento da ANTAC se o serviço deve ser cobrado ou não pode ser cobrado. E olha o que é o mais louco. Ele é um serviço que o terminal arrendatário cobra de um CLIA privado, que não está na regra do arrendamento intraporto. Sim. Óbvio que tem arrendamentos intraporto que são retroáreas, mas é o TCU interferindo numa relação de um privado com outro privado, né? Então, é complicado, né? E outro, o TCU, apesar de ter o nome tribunal, ele é um órgão ligado ao poder legislativo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa trazer aqui Exatamente. que assim, é o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um no seu quadrado. Então, a função do tribunal é um órgão técnico do poder legislativo para fiscalizar o executivo. Exatamente. O executivo. Exatamente. Né? E não o privado. E aí eu acho que foi bem acertada aí a decisão do STF em, vamos rediscutir aqui o STF provavelmente vai discutir o mérito, né, da cobrança, obviamente não vai ficar cego a essa discussão, mas ele devolve o poder de fato à agência reguladora, que é de fato quem tem competência para isso. Para isso, né? Então, eu acho que... O STF, ele, nessa decisão, inclusive, ele foi além, né? Ele também firmou posicionamento. Primeiro que o TCU não pode invadir a competência do mérito que é da ANTAC. Além disso, também firmou posicionamento de que no aspecto concorrencial, por tudo que já foi discutido, por esse amadurecimento, tanto no âmbito regulatório na agência como no CAD, que é o órgão de defesa da concorrência, não se pode ter o serviço como um ilícito per se. A regra da razão ela deve prevalecer. E mais do que isso, restabeleceu a resolução da ANTAC que havia sido considerada nula pelo TCU. Então, devolveu a matéria para a ANTAC, que é o órgão competente para isso. Então, é uma decisão de extrema importância e que endereça, como eu disse, não só esse tema, né? Isso traz uma segurança jurídica, uma vez prevalecendo essa decisão. Sem dúvida. Porque nós temos tantos outros normativos da ANTAC que regulamentam serviços no âmbito do transporte aquaviário e também dos serviços portuários, outros serviços portuários, e que, diante do que vinha acontecendo, o cenário é de grande insegurança, se aquela resolução vai prevalecer ou não, se o serviço que hoje um determinado player está cobrando, se amanhã ele pode contar com isso no seu plano de negócio, ou eventualmente as regras vão mudar. E a gente está falando de planejamento estratégico, né? Quando o TCU sinaliza que essa competência é da ANTAC, isso traz uma segurança e traz uma previsibilidade maior com relação aos serviços que podem ser executados e cobrados, né, remunerados, num horizonte mais longevo, né? Isso é importante, por exemplo, no SSE, é uma receita que ela é considerada, inclusive, numa análise de EVTEA de um terminal de contêineres, né? Então, quando você tira, de repente, como aconteceu lá atrás, essa receita de uma forma abrupta, né, por uma decisão do Tribunal de Contas, invadindo competência da ANTAC,
você destabiliza todo um plano de negócio que foi feito ali para a licitação da Criativo. Também. Mas eu queria puxar um ponto. Mas no próximo bloco. Tá bom. Tá bom? Senão, eles estão falando aqui no meu ouvido, daqui a pouco a gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. Abrimos esta última etapa do Porto Negócios com o Momento Arbitra. Momento Arbitrar. Olá, pessoal! Vocês já repararam que a palavra inovação está cada vez mais presente nas conversas do nosso setor portuário? Pois é. Além do que, as iniciativas nessa área não param de crescer por todo o Brasil. No ano passado, por exemplo, gigantes como o Porto do Açu e a Hidrovias do Brasil lançaram o Manifesto pela Inovação no Setor Marítimo e Portuário. De lá para cá, várias empresas do setor começaram a montar os seus próprios núcleos de inovação e difundir essa cultura entre o conjunto de seus colaboradores. E olha só, como a maré está mudando, as caravanas de inovação organizadas pelo Ministério dos Portos, ANTAC, e o Hub Brasil Export estão rodando os principais portos do país para trocar experiências regionais em temas estratégicos, digitalização, gestão de dados, seguranças, logística integrada e até capacitação da mão de obra são alguns desses assuntos. A próxima caravana vai acontecer agora em setembro em Fortaleza e a Arbitrar com certeza estará presente. O programa Navegue Simples montou um grupo de trabalho em pesquisa e inovação que está compilando propostas das entidades setoriais para subsidiar políticas públicas de inovação portuária. Isso sem contar os prêmios ANTAC de Inovação e Portos Mais Brasil, que aumentam a visibilidade de projetos que unem criatividade, sustentabilidade e eficiência. Aqui em Santos, a Arbitrar faz a roda da inovação girar com o nosso Porto Hack Santos, que já vai para a 5ª edição, conectando talentos e empresas para resolver desafios da logística portuária. E qual é a graça disso tudo? A inovação não é só um discurso bacana. Quando ela se espalha, a gente vê empresas e instituições se reinventando e se adaptando rápido às mudanças, ganham fôlego para continuar crescendo e se preparam melhor para os desafios que vêm por aí. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo, e voltamos com os nossos convidados. Recebemos nesta edição do programa o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e Marcelo Samarco, advogado especializado em Direito Marítimo. Técio, eu te interrompi por uma questão aí de ajuste de blocos, mas eu queria começar essa nossa última etapa perguntando para você por que se cobra, né? Não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista mais amplo mesmo. Por que se cobra o SSE? Tá. Bom, já se discutiu muito a questão, o Samarco trouxe, né, a questão do equipamento, da área, enfim, da preferência, né? Porque você tirar uma carga em 48 horas depois que ela chegou do navio, você está dando uma predileção para aquela carga, né? Tirado esse ponto, qual é a lógica de cobrança dos serviços portuários no Brasil? Ela é um pouco diferente do resto do mundo. No Brasil, não vou dizer o resto do mundo, em alguns portos pode acontecer dessa forma, mas eu mencionei no bloco anterior sobre a questão da função do armazenagem. Sim. A armazenagem é o buffer entre o berço e o gate, né? Entre a capacidade de equipamentos na operação com o navio, isso serve para qualquer tipo de carga, e a capacidade de recepção pelo gate ou pelos sistemas de descarregamento, carregamento e expedição terrestre. Veja, o meu principal serviço no terminal é fazer o handling, né? Fazer essa operação com o porto, com o navio. O serviço de armazenagem também é serviço. Claro. Né? Mas, teoricamente, ele deveria ser cobrado pro rata e mutável ao longo do tempo. Ou seja, aquele cara que quer continuar comigo ali 15 dias, eu vou cobrar muito mais caro o 15º dia do que o primeiro dia. Sim, tá? Uma escala. Exato. Qual a finalidade de você fazer uma cobrança progressiva? E essa é a prática. Meu caro, sai do meu terminal porque eu quero liberar espaço para o próximo. Sim. Né? É natural. Só que hoje, os terminais, isso também a gente tem que puxar a orelha dos terminais,
existem metas de retenção de carga nos terminais para ter receita a partir da armazenagem, né? Minha visão técnica, né, é que você cobre tudo, não digo tudo, mas a maior parcela do serviço dentro do terminal na hora que você coloca uma caixa dentro do navio e tira uma caixa dentro do navio. Eleva uma tonelada de soja, por exemplo. Esse é o principal serviço. Cobre 90%, 80% da tua capacidade de receita nesse serviço. Esse serviço aqui ele tem que ser o menor custo, mas a progressão do preço nesse serviço ela tem que ser exponencial, porque senão a carga literalmente ficaria. Eu fiz alguns estudos de estadia de fertilizante no Brasil todo, e é incrível, o fertilizante fica no porto o tempo que o terminal permite o free time, o tempo de armazenagem sem cobrar. Ele começou a cobrar, a carga sai do porto. Ou seja, ela sai. Ela sai. Tem alguém dando despertinho nesse processo. Óbvio, a cadeia toda, cada um quer, obviamente, vai lá o seu ponto ótimo. Mas o que eu quero chamar a atenção é, essas cobranças de armazenagem são justas, mas existe um desvio da lógica da cobrança da armazenagem versus a operação no berço, né? Como é que a ANTAQ poderia regular isso? Eu entendo que assim, o primeiro ponto aqui é a gente fazer um reset no modelo de entender o que deve ser cobrado, né, de um container no terminal. E aí é um processo que tem que desenhar como foi feito a revisão tarifária lá, o sistema contábil regulatório do Brasil, foi feita uma uniformização de cobrança tarifária, porque antes era muito pior. Sim. Cada um cobrava de um jeito. Hoje todo mundo cobra tabela 1. Padronização. Padronização. Hoje todo mundo cobra tabela 1 em função de deadweight da embarcação, tonelada de porte bruto da embarcação. E ponto. Né? Então, todo mundo cobra igual. Você compara porto com porto. Né? O próximo passo seria essa uniformização também nos serviços logísticos, justamente para tirar esse desvio da retenção do container no terminal. Né? Então, no final, o terminal quer fazer um caixa extra, né, com a armazenagem, sendo que a função da armazenagem é girar. É fazer girar o pátio. Marcelo, essa decisão do STF, ela é daqui para frente ou ela analisa e delibera retroativamente também? Então, na verdade, primeiro ela restabelece, né, a resolução da ANTAQ. Como a parte no processo não é a ANTAQ, é o TCU, o mandado de segurança foi impetrado contra uma decisão do TCU. O TCU foi intimado pelo STF. Para prestar os seus esclarecimentos. Por sua vez, o TCU, na verdade, vai dar cumprimento, né? E ele, por sua vez, vai direcionar o comando para a ANTAQ, para que a ANTAQ, então, adote ali as providências, né? Restabeleça a resolução, que é a resolução 72, né? Que trata desse tema do SSE, e daí, então, passa-se a retomar a cobrança. Tá? O que existe em relação ao retroativo são processos judiciais que estão tramitando, e são inúmeros, né, que tratam desse tema, alguns com liminares, outros não. E que podem ser beneficiados agora dessa decisão. E que certamente serão impactados por essa decisão que restabelece a ordem do jogo. É provável que saia uma súmula do STF dizendo, toda decisão tem que ser nesse caminho. Não acredito em súmula, né? Mas a decisão do STF tem um impacto ninguém vai julgar algo muito grande, Claro. por ser, logicamente, uma decisão do Supremo, mas também porque ela dissecou o tema em todos os seus aspectos. Considerou o aspecto concorrencial, considerou a posição do CAD, da ANTAQ, o histórico desde o início ampla, da cobrança e, por final, analisou o excesso, né, de atuação do TCU. Então, uma decisão que ela trouxe ali uma análise global do tema e posicionou, né, o que de fato deve prevalecer. A gente sempre fala da necessidade de políticas de Estado e não de governo. Eu acho que quando os nossos legisladores, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário pensarem assim, a gente tem tudo para ser um país de fato, como a gente gosta de dizer, um país abençoado, um celeiro de oportunidades. Porque eu acho que o que trava é realmente essa visão de
visão de governo e não visão de Estado. Assim que a gente amadurecer essa ideia, sem dúvida, o setor portuário, que é um dos que mais movimenta a economia do nosso país, tem tudo para deslanchar. Obrigada, viu, Técio, pela aula, mais uma vez. Tema difícil esse, viu? Mas com você e com o Samarco ficou facinho. Muito obrigada, viu? Obrigado, Nathalie. Agradeço o Samarco também e a nossa audiência. Obrigada, viu, Samarco? Seja sempre bem-vindo. É sempre bom ter você aqui no programa. Obrigado, sempre um prazer. Obrigado, Tércio, Nathalie. É uma satisfação estar debatendo esses temas aqui com vocês. O Porto e Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com mais um programa inédito. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.